A espécie do Mestre Yoda é uma das espécies mais misteriosas de Star Wars. Apesar dele ser o grão-mestre da Ordem Jedi, a pessoa com a maior influência lá no templo, ainda assim a gente não sabe absolutamente nada sobre a sua cultura e nem mesmo sobre seu planeta natal. Durante toda a sua longa vida, Mestre Yoda nunca divulgou informações da sua espécie para ninguém. Essa aqui é a questão de hoje, gente. Por que o Mestre Yoda nunca falou sobre a sua espécie, cultura ou planeta natal? As razões e motivações do Mestre Yoda nunca foram oficialmente divulgadas, mas se a gente for especular aqui, é muito possível que a espécie do Mestre Yoda simplesmente é frágil demais. Fazer parte da República não torna um planeta automaticamente super protegido. A gente sabe que até mesmo planetas que fazem parte da República também são frequentemente atacados. O melhor exemplo que a gente tem disso é do planeta Naboo, lá na Ameaça Fantasma. A gente viu que Naboo, mesmo fazendo parte da República, mesmo tendo um assento oficial lá no Senado, ainda assim a gente viu como a República foi ineficiente e descuidada em relação a Naboo. A Federação do Comércio invadiu Naboo, fez um bloqueio orbital, o povo morria diariamente e ainda assim a República ficou lá, completamente atolada, paralisada com sua burocracia desnecessária. Não fui eleita para ver meu povo sofrer e morrer enquanto vocês discutem essa invasão numa comissão. Como a gente não conhece a espécie do Yoda, é muito possível que ele está simplesmente protegendo o seu planeta. Se o povo do Yoda realmente for um povo mais frágil, existe aí uma gigantesca possibilidade do seu povo e do seu planeta se tornar um lugar muito parecido com Kashyyyk. Durante toda a sua longa história, os Wookiees foram vítimas constantes de escravidão. No passado por empresas oportunistas como a Zerka, e no futuro até mesmo pelo Império, servindo como um trabalho braçal. Pelo que sabemos até agora, o pessoal da espécie do Yoda é naturalmente muito forte com a força. Pelo menos todos que a gente conheceu até hoje são extremamente fortes. A gente tem o pequeno Grogu, que desde criança aí produz habilidades com a força. A gente tem o próprio Mestre Yoda, que até o Anakin chegar pelo menos era a pessoa com os maiores níveis de midi-chlorians na Ordem Jedi. E a gente tem até mesmo a Yaddle. A gente não conhece tanto sobre a Yaddle, né, como os outros aí, mas eu acho que dá pra dizer que como ela era uma mestre Jedi no Alto Conselho, ela provavelmente era muito forte. Agora, se a gente levar isso em consideração, que o povo da espécie do Mestre Yoda é naturalmente muito forte com a força, isso pode significar também que a sua espécie não é tecnologicamente avançada. Espécies que têm naturalmente uma conexão com a força muito grande, dependem muito dela ou usam ela com frequência, geralmente não têm uma tecnologia muito avançada. O melhor exemplo que a gente tem disso é das Irmãs da Noite. As bruxas de Dathomir, as Irmãs da Noite, têm uma sociedade e uma cultura que depende extremamente do uso da força. Tudo que elas fazem no seu dia a dia durante a sua vida gira em torno da bruxaria, até mesmo a comunicação. Elas não usam comunicadores, por exemplo, mas sim bruxarias através do uso da força. Sociedades que dependem tanto do uso da força também têm uma característica muito específica. Eles também geralmente são isolacionistas. As bruxas de Dathomir raramente saem do seu planeta. As exceções raras que a gente tem é quando as bruxas tinham uma missão muito específica. Aí nessas exceções raríssimas aí, elas enviavam algumas de suas bruxas, mas tirando esse tipo de situação, elas praticamente nunca saíam do seu planeta. Supondo então que o povo do Mestre Yoda é parecido com as Irmãs da Noite, aqui já surge outra questão. Por que um planeta isolacionista, um lugar que não quer ser encontrado, enviaria pessoas fortes com a força, como Grogu, Yoda e a Yaddle, pra fora de seu planeta, se eles não querem ser encontrados? Existe uma gigantesca possibilidade aí do povo do Mestre Yoda simplesmente enviar pessoas para fora de seu planeta com frequência, com o objetivo de simplesmente espionar a galáxia, se manter informado no que está acontecendo e o que não está. Esse tipo de atitude aí é comum entre os povos isolacionistas em Star Wars, como por exemplo os Chiss, a mesma espécie do Almirante Thrawn. Os Chiss são naturalmente extremamente isolacionistas. Ainda assim, em raríssimas ocasiões, os Chiss são vistos através da galáxia, fazendo acordos secretos, se informando no que está acontecendo e o que não está. Um planeta ser isolacionista não automaticamente significa que esse planeta não entre em contato com o restante da galáxia. Até mesmo as bruxas de Dathomir fazem isso, apesar de serem isolacionistas, elas frequentemente fazem acordos com outras pessoas, como por exemplo o Palpatine. Já o povo da espécie do Yoda parece ter uma perspectiva um pouco diferente. Pelo que a gente vê como eles adotam, por exemplo, o estilo de vida Jedi, em vez de ser simplesmente um espião que sai, pega a informação, faz algum acordo e volta para o planeta, como o povo da espécie do Yoda interage, participa ativamente na sociedade fora de seu planeta, é muito possível que eles são enviados para ajudar a manter a estabilidade da República, manter a ordem, a paz, evitar que guerras na República cheguem até seu planeta. Então o povo manda essas pessoas fortes, sensitivas a forças para fora de seu planeta, elas se integram
integram na sociedade, alguns tornam até mesmo grão-mestres da Ordem Jedi, né? Mestres do Alto Conselho, e então essas pessoas fortes e com uma longa vida, elas conseguem facilmente ajudar a República a manter a estabilidade. Mas claro, a gente também tem a possibilidade que é bem cruel. Por exemplo, eu fico pensando, né, por que o povo do Mestre Yoda mandaria, por exemplo, o Grogu pra fora de seu planeta? Afinal de contas, o Grogu é apenas uma criança, ele não conhece praticamente nada sobre o seu planeta, como é que ele conseguiria ajudar o seu povo, vamos dizer? Então eu andei pensando, e se talvez, em vez de enviar pessoas pra fora do planeta do Yoda pra ajudar a galáxia, isso na realidade, essas pessoas são na verdade pessoas que foram exiladas. Isso daí também, por incrível que pareça, não seria algo novo. A gente tem planetas que são anti-uso da força. O próprio planeta Sereno, o planeta natal do Conde Dooku é assim. O Conde Dooku, quando era criança, quando a família dele descobriu que ele tinha acesso à força, ele foi basicamente expulso de sua casa. O seu pai entregou ele para a Ordem Jedi imediatamente. Ter o Conde Dooku, o seu filho, como um usuário da força, para o povo de Sereno era uma gigantesca humilhação. Era uma vergonha. Então, anos depois, quando o Conde Dooku já era um adolescente, durante uma viagem da Ordem Jedi para o planeta Sereno, o Conde Dooku lá teve a oportunidade de conhecer a sua irmã e até mesmo conhecer o seu pai. O seu pai falou isso tudo na cara dele. Ele tinha completa vergonha do seu filho, inclusive ele nem considerava Dooku como seu filho. É algo incrivelmente triste. Então isso me faz imaginar, e se o povo do Yoda, sua espécie, for um povo que é muito parecido culturalmente com o povo de Sereno, como o pai do Conde Dooku? Isso pode parecer estranho, mas explicaria muito porque que a gente vê, por exemplo, o Grogu, que é uma simples criança lá na Ordem Jedi. Se o planeta do Yoda não é conhecido pela galáxia, de que outra forma os Jedi encontrariam alguém da espécie do Yoda? A única explicação seria se ele fosse abandonado em um lugar aleatório ou até mesmo abandonado na frente do Templo Jedi. Outro fato estranho que a gente tem, inclusive, é o fato do Mestre Yoda e da Yaddle nunca terem conversado. Nem no canon, nem nos Legends, a gente não tem uma instância em que os dois param e conversam um com o outro. O mais cruel disso tudo é que a gente nem sequer sabe se eles sabem qual é a sua própria espécie ou o seu próprio planeta. Como eu disse, eles podem simplesmente estar sendo discretos, escondendo até mesmo a sua própria linguagem. Talvez outras pessoas escutando, né, a linguagem deles, talvez eles consigam identificar até mesmo uma região próxima ali perto que fala um dialeto parecido. Ou talvez eles não falam nada simplesmente porque eles não sabem nada. A parte mais interessante disso tudo aí é que o próprio George Lucas, durante a época que ele comandava Star Wars, né, ele mesmo colocou todo esse mistério aí em volta da espécie do Yoda. Ele proibia praticamente todos os escritores aí, pessoal que fazia as comics e livros, de falar, de criar uma história para a espécie do Mestre Yoda. Então todo esse mistério que a gente tem em relação à espécie do Yoda é culpa do próprio George Lucas mesmo. Mas me dizem aí nos comentários, você acha que o povo da espécie do Yoda esconde informações sobre o seu povo? Ou se talvez eles mesmos não conhecem a própria espécie? E se você gostou do vídeo, não seja misterioso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.